Oi, oi. Para vocês entrarem. Oi, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo direito? Oi, Tati, Elissa, Carol, Roberta, Samara. Sejam bem-vindas. Bela. Estão me ouvindo direitinho? Dri, Radassa. Sejam bem-vindas, gente. Alguém me responda, por favor, se vocês estão ouvindo e vendo normalmente. Estão, né? Beleza. Ótimo. Feliz Dia das Mulheres, meninas. Obrigada, Tati. Cheiro. O áudio tá ótimo, que bom. Pois é, mais um dia, né? E nesse dia se comemora o Dia Internacional da Mulher. E nós podemos utilizar, né, dessa oportunidade e falar sobre quem nós somos em Cristo, falar sobre a nossa identidade no Senhor. E por isso eu pensei, né, em falar sobre as mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmas nessa semana em que se comemora o Dia da Mulher. E acredito que será bem oportuno mesmo, assim, falar sobre esse tema, falar sobre essas mentiras e mostrar a verdade da palavra de Deus, né? O que é que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Espero que vocês sejam abençoadas. O celular tá ficando torto. Que vocês sejam abençoadas. Eu fiz uma enquetezinha, né? Para perguntar sobre se vocês já tinham acreditado. Obrigada. Obrigada, Bianca. Se vocês já tinham acreditado nessa mentira que nós vamos falar hoje, que é a de que eu não tenho valor, e 79% das pessoas que votaram disseram que sim, já acreditaram nessa mentira. Não sei se é algo do passado ou se é algo atual, né? Mas muitas vezes existem momentos em que nós duvidamos do nosso valor, né? Ou pensamos menos do que devemos ou mais do que devemos, né? A gente sempre tende para os extremos, né? E ambos estão em desacordo com a palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre isso. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Na sexta-feira tem uma surpresa. E é isso. Serão esses 5 dias falando sobre mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos. Para começar, eu já quero dizer que algumas das perguntas foram retiradas desse livro aqui, que já fica aí a indicação para vocês. Quem quiser tirar um print aí, eu acho que está espelhado, mas qualquer coisa depois eu coloco lá nos stories. É da Nancy DeMoss. Quem fez o estudo lá sobre verdadeira feminilidade... Poxa, tá longe o... Depois eu mostro, que tá muito longe. O livro, que é Mulher, Verdadeira Feminilidade, Design Divino, que é outro livro dessa autora, ela e uma outra autora, e é muito bom. Quem fez o estudo sobre verdadeira feminilidade, que a gente se baseou com ele, vai concordar, né? Foi um tempo muito bom. E esse livro é dessa autora, então quem já conhece aquele outro já vai saber que é um ótimo livro, então já fica aí a indicação. Nele, ele vai falar não só mentiras sobre nós mesmos, mas mentiras que nós acreditamos sobre Deus, mentiras que nós acreditamos sobre as nossas prioridades, sobre casamento, sobre filhos. Então, é um ótimo livro, tá? Já fica aí a indicação para vocês. Mas então vamos lá, né? Já tem 6 minutinhos do horário. Já tem um número razoável de pessoas, então já vamos começando. Primeiro, outra coisa, eu vou ficar olhando pra cá de vez em quando porque tá o meu esboço aqui, tá? Pra não esquecer de nenhum ponto. Então, primeiro a gente vai falar sobre a mentira em si, né? E quando a gente para pensar, né, o que é que a palavra de Deus nos diz sobre a mentira,
Lá em João capítulo 8, nos diz que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Então já tira por aí, né? A gente sabe, a gente ouve desde pequenininho, né, quem cresce na igreja, que o diabo é o pai da mentira, ou o diabo é o pai da mentira. E, de fato, é o que a palavra de Deus nos diz. E nós estamos onde nós estamos, né? Nós estamos num estado caído porque alguém acreditou em uma mentira contada por Satanás. E nós estamos falando, né, da nossa mãe, Eva. E lá no início, lá no jardim, a serpente contou mentiras a Eva e ela acreditou. Então, o estado de queda se iniciou, como eu falei, por causa de uma mentira, né? Então, por aí a gente já tira o quão prejudicial é a mentira. E como a palavra também diz, o diabo é o pai da mentira. Logo, né, o Senhor é a verdade, é no Senhor que nós encontramos verdade, então nós devemos nos parecer com o Senhor, né? E não sermos mentirosos como Satanás, né? Então, já fica aí, né, essa introduçãozinha a respeito da mentira e que a gente sabe que a mentira, ela traz diversas consequências. E muitas vezes ela traz outros pecados, né? Então, a gente começa com a mentirinha e aí, né, desencadeia uma série de pecados que que vem por causa dessa mentira. Quando a gente, desde pequena, né, os pais da gente falam sobre a questão de que não pode mentir, né? Só que tem um ditado aí que falam, né, que uma mentira dita repetidas vezes se torna uma verdade. Vocês já ouviram isso aí? Podem participar, viu, gente? Vocês já ouviram isso? Que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade? Então, e é isso? Isso é verdade? Eu acredito que não. Porém, né, tipo, mentira é mentira, verdade é verdade. Mas, quando a mentira é dita repetidas vezes, nós acreditamos que é verdade. Não é que se torna verdade, não é que a mentira vai se tornar verdade. Mas, nós iremos acreditar que aquilo é verdade, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão de que nós não temos valor. Nós achamos que nós não temos valor. Já, a princípio, já foi falado que essa é uma das mentiras. Então, nós já sabemos que é mentira. Mas aí, por nós estarmos sempre falando, por nós estarmos sempre acreditando, porque as situações que acontecem na nossa vida nos levam a achar isso, e é tão repetido, às vezes pessoas ao nosso redor afirmam isso, né? Dizem que nós não temos valor e nós começamos a acreditar que essa mentira é verdade. Exatamente, Mayara, entra na mente, né? Entra na mente. Então, nós precisamos estar sempre, né, fugindo da mentira e indo para a verdade. E nós encontramos a verdade na palavra de Deus. Deus odeia a mentira, né? Ele é a verdade. É nele que nós encontramos o caminho que nós devemos seguir, então ele odeia a mentira. Por isso que, além da questão das consequências que a mentira nos traz, nós precisamos nos apartar da mentira, porque Deus odeia a mentira, porque Ele é um Deus da verdade. E nós, como filhos da luz, como filhos e filhas dele, né, nós precisamos andar de acordo com o que a palavra dele nos diz. Nós precisamos andar em semelhança a Cristo, né? Na nossa caminhada cristã, nós devemos querer cada dia mais nos parecer com Jesus. E Jesus é luz, Jesus é verdade. Dito isso, vamos falar então, né, sobre essa questão dessa primeira mentira. Nós vamos falar primeiro sobre ela em si, depois nós vamos falar quais as consequências dessa mentira e qual é a verdade. Comprou o livro? Ótimo. Gente, então, a gente vive em um século, né? Vive em um mundo que
tudo é extremado, né? Então, como a gente falou no início, ou a gente pensa, a gente nos superestima, né? A gente pensa demais a respeito de nós mesmos, que nós vamos falar sobre isso amanhã. Ou então a gente, né, nos coloca para baixo, achamos que nós não temos valor, que nós não valemos nada, né, que somos um lixo, e nós realmente acreditamos nisso. Deixa eu só acertar aqui, tá torta, me dá agonia. Deixa eu olhar aqui minha cola. Sim, então o mundo, ele nos fala que primeiro nós temos que olhar para nós mesmos, né? Uma das falas do mundo é essa, que nós precisamos olhar para nós mesmos, que nós precisamos nos valorizar, né, acima de todas as coisas, que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é o que canta-se, né, no mundo, e nós muitas vezes chegamos a acreditar nisso, né? E principalmente quando nós somos muito novas, na escola, na universidade, e nós estamos cercados de pessoas que pensam assim, e nós somos levadas a acreditar nisso, né? Nós somos levadas a acreditar nisso, que nós devemos sim pensar, né, muito bem sobre nós mesmos, que nós somos maravilhosas, que nós isso e que nós aquilo. Você não está falando que é mentira que nós, quando acreditamos que nós não temos valor, porque você está falando que é o mundo quem fala que nós somos maravilhosas, que nós somos isso, somos aquilo. Porque justamente existem os extremos, né? E a gente precisa ficar com o que a palavra nos diz sobre nós. E é o que nós vamos ver aqui hoje, na verdade, durante essa semana. E quando as pessoas afirmam essas coisas, na verdade, na maioria das vezes, isso está só mascarando um vazio que essas pessoas têm, né? Elas, na verdade, elas se sentem um lixo. Na verdade, elas se sentem fracas, sem destino, né? Sem sentido de sua existência. Então, elas começam a falar que, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhosa, né? Eu me amo, eu isso, eu aquilo. Só que, como eu falei, muitas vezes isso é uma máscara, né? Porque quando a gente não sabe quem nós somos de verdade, não é quem nós achamos sobre nós mesmos, é quem realmente nós somos, nós ficamos perdidos, né? Nós ficamos perdidos. E não sei vocês, mas eu passei por essa fase de não saber quem eu era, de ter aquele vazio existencial, de saber, de dizer, por que eu tô aqui, né? Tipo, não sirvo pra nada, não sei fazer nada, ninguém gosta de mim. Você entra naquela crise, né? E acha que tá todo mundo contra você, que todo mundo te menospreza, né? Então, esses são alguns sintomas de acreditar nessa mentira, né? De que nós não temos valor. E a palavra de Deus vai nos dizer outra coisa. Então, vou acelerar isso aqui que eu já estou ficando repetitiva, como sempre eu sou. Cadê? E quais as consequências disso? Né? Nós somos consumidas por um sentimento de inferioridade. Nós realmente, como eu falei sobre mim, né? Eu me sentia realmente um lixo. Eu achava que ninguém gostava de mim e que eu não era tão bonita como as outras pessoas, que eu era gorda, né? Principalmente na fase da minha adolescência, eu passei muito por isso, né? E como a Mayara falou, né? Acho que todo mundo passa por uma fase dessa. E é verdade, eu também. Ops. Peraí, eu vou falar alguma coisa aqui só pra sair esse negócio. Eu acredito que realmente a gente passa por essa fase. E isso é porque nós não sabemos quem nós somos. É a crise de identidade. E nós, mulheres, eu acho que somos mais propensas a passar por isso, né? Porque homens passam, lógico, mas por a gente ser mais sensível, por a gente ser mais carentes muitas vezes, a gente, eu acho que é mais propensa a pensar dessa forma, né? E às vezes esse sentimento
de que nós não valemos nada, de que nós não temos valor, é por causa de coisas externas, né? Então, alguém nos disse palavras, né, que nos humilharam, nós fomos rejeitadas, nós sofremos dentro de casa, né? Então, às vezes, fatores externos nos levam a pensar dessa forma. Então, na adolescência, né? Eu gosto de fulano, fulano não gosta de mim. Eu fui despertada muito cedo para essa área, assim, romântica, né? E eu era uma criança, uma adolescente e ficava chorando pelos cantos porque fulano não gostava de mim. Isso me fazia me sentir mal, né? Isso me fazia me sentir mal amada. Mal amada. Isso me fazia me sentir desprezada, rejeitada. Então, foi um longo período da minha vida eu me sentindo dessa forma. E eu não me encontrava, porque na igreja eu me sentia, sei lá, uma falsa, sabe? E na rua eu me sentia deslocada também. Então eu ficava sem saber quem sou eu, né? Para que eu tô aqui? Qual o meu propósito? Então, e isso me levou a acreditar nisso, que eu não tinha valor. Que mais? Então, como eu falei, às vezes são coisas externas, né, que nos fazem nos sentir assim. E nós acreditamos nisso. Só que aí está o problema. Nós acreditamos nisso. Nós colocamos a nossa identidade em coisas que são passageiras, em coisas que são volúveis, em pessoas, né? No que as pessoas acham. Nós dependemos da opinião das outras pessoas a respeito de nós mesmos. E isso, se nós tivermos pessoas que não vão nos ajudar, né? Pelo contrário, vão nos colocar mais para baixo, nós vamos acreditar nisso. Nós vamos assimilar isso. Como a Mayara falou, isso vai entrar na nossa mente. Exatamente. Trazer o que as pessoas acham sobre nós como uma verdade. É isso, as pessoas dizem que nós somos isso ou aquilo e nós acreditamos. Então, a nossa identidade muitas vezes está firmada no que as pessoas falam sobre nós, no que as pessoas pensam sobre nós, no que as pessoas... da forma como as pessoas agem com a gente. E se eu perguntar aqui a vocês, quem vocês são? Vocês sabem me dizer? Como é que vocês diriam? Vocês sabem quem vocês são? Se alguém te parasse na rua, sei lá, uma entrevista e te perguntasse, estou toda suada, né? Alguém te perguntasse quem você é, fale um pouco sobre você, fale sobre quem você é. O que será que a gente iria falar? Será que a gente ia falar sobre a nossa profissão? Ia dizer, eu sou professora, né? Eu sou professora, eu tenho 27 anos, eu moro com os meus pais. A gente vai falar coisas, ao invés de falar quem nós somos, nós vamos falar o que nós fazemos. Essa não é uma resposta, né? Essa não é uma resposta sobre quem nós somos, é sobre o que nós estamos fazendo, qual a nossa função, né? Qual a nossa ocupação, qual a nossa filiação, né? Qual a nossa... Como é que fala? Quando é os filhos, alguém vai dizer, eu sou mãe de fulano. Só que isso não é quem nós somos. Aí já falamos, é filha amada de Deus. Exatamente, essa é a nossa identidade, nós somos filhas de Deus. O problema é que nós colocamos como a nossa identidade o que as pessoas acham, o que as pessoas dizem, o que nós fazemos, né? Então, a nossa profissão, a opinião das pessoas, nós colocamos a nossa identidade sobre pessoas. E aí a pessoa vai embora, aí a gente perde a nossa identidade. E aí a gente perde o emprego, perdeu a identidade. E aí as pessoas falam mal sobre nós. As pessoas nos desprezam, nos humilham e a gente vai acreditar nisso. Então a nossa identidade vai estar firmada nessas coisas que não são boas ou que são passageiras, né? Então nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus nos diz sobre nós mesmos, né? Não no que o mundo diz, que são três, né? Nós acreditamos no que o mundo diz, nós acreditamos no que nós dizemos, o nosso coração é enganoso, então ele diz coisas, ele diz mentiras também. Então, nós acreditamos no que o nosso coração mal diz
e nós acreditamos no que o inimigo das nossas almas diz também, né? Então, a gente precisa estar atenta a isso. E uma coisa que é importante é a gente identificar essas mentiras, e é o que a gente vai fazer nessa semana, né? Nós estamos identificando mentiras para que a gente possa substituir essas mentiras pela verdade. E aí tem a ordem, é que nem a idolatria, né? Primeiro a gente identifica, segundo a gente vai se arrepender, né, por acreditar nessas mentiras ou por falar essas mentiras para nós mesmos ou até para outras pessoas, que muitas vezes a gente leva nossas amigas no barco, né? E também, por fim, a gente vai substituir a mentira pela verdade. Nós somos filhas da luz, não somos filhas das trevas. Então, nós temos que substituir as mentiras pela verdade. Dito isso, quais são as consequências? O que é que vocês acham? Me digam aí, quais são as consequências de nós acharmos que nós não temos valor? Deixa eu ver aí o que vocês vão dizer. Meu Senhor, tá calor demais. Dá um delayzinho, né? Deixa eu ver aí o que vocês vão dizer. Quais são as consequências? Quais consequências vocês acham que vão vir por acreditarmos nessas mentiras? E aí? Preenchimento do nosso vazio em coisas mundanas. Sim. O que mais? Foi a Cláudia quem falou. Isso mesmo, Cláudia. Frustrações. Exatamente. Então, ó, já vamos falando aí, né? Então, a gente vai, como a Cláudia falou, nós vamos preencher esse vazio com coisas que são pecado, com coisas que não agradam a Deus. Então, como eu falei no início, eu tenho aqui a mentira, e a mentira vai desencadear uma série de outros pecados. Muitas vezes, nós vamos nos jogar, né, como é que diz? Na imoralidade, né? Muitas vezes nós vamos ficar querendo buscar aceitação, nós vamos ser quem nós não deveríamos ser, né? Nós vamos namorar com um e com o outro, nós vamos paquerar, nós vamos mentir, a mentira vai gerar outras mentiras, né? Nós vamos desobedecer aos nossos pais. Então, isso vai levar a outros pecados. Esse vazio vai ser preenchido com coisas que não agradam a Deus. A gente talvez vá para festas, né? A gente vai encher a cara de cachaça, né? Tudo isso para que a gente possa se sentir melhor. Tudo isso para que a gente possa sentir que isso é mentira, que nós temos valor sim. Mas nós estamos procurando isso nos lugares errados. Nós estamos procurando isso no pecado, nós estamos procurando isso no que as pessoas dizem, nós estamos procurando isso no carinho das pessoas. Frustrações, decepção, temor a homens e não a Deus, exatamente. Descontentamento, exatamente, meninas. Então essas são algumas, né, das consequências de nós acreditarmos nessa mentira, de nós acharmos que nós não temos valor. E aí, se nós não temos valor, tanto faz, né? A gente vai viver uma vida dissoluta, a gente vai viver uma vida em busca de que as pessoas gostem da gente. A gente está buscando encontrar identidade, mas na verdade a gente vai perdendo a nossa identidade, né? Nós vamos contando mentiras atrás de mentiras, nós vamos buscar, né, no que o mundo tem para nos oferecer. Nós vamos invejar outras pessoas, né? Nós vamos olhar para nós mesmos e olhar para outras pessoas e dizer, olha, ela sim sabe quem ela é, mas eu não sei. Olha aí como ela é. Nós vamos olhar para as pessoas, nós vamos nos comparar, né? Nós vamos estar descontentes com quem nós somos. Eu já falei algumas vezes para vocês que a minha conversão, o que eu acredito ter sido a minha conversão, se deu há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, mesmo eu tendo praticamente nascido na igreja, né? Como dizem, nasci em berço cristão, o berço cristão. Então, mesmo tendo nascido em berço cristão, desde os 3 anos eu tô dentro da igreja,
Mesmo assim, eu tive uma adolescência que eu tinha vergonha. Na época, né? Eu usava saia na escola, todo mundo usava calça e eu usava saia. Eu morria de vergonha. Um dia desses não, tem um tempinho, mas foi aqui na página, uma menina que estudou comigo veio falar e dizer: Evelyn, eu achava tão bonito que você não tinha vergonha, né? Você usava saia, você assumia, né, que você era cristã. Eu falei: mulher, não era bem assim não, eu ia forçado. Eu ia porque, né, os meus pais queriam que eu fosse de saia. Não era porque eu achava porque eu tinha orgulho de me mostrar como cristã. Pelo contrário. Inclusive, quando as pessoas, né, era tipo adolescente, né? Crianças, na verdade. Criança e adolescente. Quando minhas colegas xingavam ou falavam alguma coisa, elas diziam: oi, não, desculpa, Evelyn. Não, a Evelyn tá aqui. E eu fazia: não, tranquilo, porque eu queria me sentir parte daquelas pessoas. Eu não queria que elas olhassem para mim e me vissem como diferente. Eu queria que elas me olhassem como iguais, como pessoas ali. Eu não queria ser a crente da escola, né? E isso é porque eu não conhecia o Senhor. E se eu não conhecia o Senhor, eu não sabia quem eu era. Eu não tinha uma identidade. Eu não tinha minha verdadeira identidade. E saber quem nós somos muda tudo, né? Saber quem nós somos em Cristo nos dá o caminho a seguir, nos mostra a forma como nós devemos seguir, né? Então, eu vivi assim durante grande parte da minha vida, buscando nas pessoas, buscando me sentir incluída, buscando ser parte daquilo, né? E, inclusive, eu confessei um dia desses para minha mãe, que eu já fui para um show escondido na época da escola. Era um show de chiclete com banana, timbalada. Eu fui pro show escondido. Eu disse que ia dormir na casa da minha amiga e vejam, a mentira de que eu não tinha valor, gerando mentira para os meus pais, gerando ir para um show escondido, né? E me esbaldei. Não bebi nem nada, né? Porque eu sempre tive essa, graças a Deus, sempre tive essa, assim, esse receio com a questão da bebida, mas a bagaceira, né? Vocês já podem imaginar a bagaceira. Em uma festa, show de bagaçada mesmo, e ainda timbalada, cara. Todas embaladas. Então, e eu fiquei, em algum momento lá, eu fiquei parada, assim, principalmente na hora de timbalada, que foi assim, uma bagaçada mesmo, todo mundo, né? Você sabe como é? Tipo o Carnaval de Salvador mesmo. E eu fiquei: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu fiquei assim, deslocada. Então, veja, eu fui para um show, eu me diverti, não vou mentir. Só que já em alguns momentos a minha consciência pesou. E eu me senti deslocada ali também. Eu me sentia deslocada em todos os lugares. Se eu buscava essa alegria, se eu buscava o meu valor nas festas, se eu buscava o meu valor em me sentir olhada pelos rapazes, desejada pelos rapazes, eu me perdia também nisso. Eu fazia, mas eu me sentia mal. Eu me sentia deslocada. Cadê? Vocês falaram aqui. Mentiras que a Eva já contou e a verdade que a libertou. Quase isso. Eu queria tanto entender porque alguns adolescentes crentes têm vergonha de serem crentes. Porque, primeiro, na verdade eles ou ainda não conhecem a Deus, ou talvez não tenham a instrução necessária, né? Porque é muito difícil, sabe, a fase da adolescência, porque a gente é criança se sentindo adulto, né? A gente é adolescente, é criança, gente, 14, 15 anos. Eu me achava uma mulher. Eu me achava uma adulta. Meu primeiro namorado eu tive 14 anos. E eu olho para trás e meu Deus, eu era uma criança. Né? Então, a gente é uma fase estranha, porque a gente é uma criança, a gente não sabe de nada da vida, mas a gente se acha adulto.
A gente acha que a gente já é grandinho demais. A gente olha para o pessoal de 10 anos e diz, criança. Só que você só tem 4 anos a mais, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento, sabe? Não é prender, mas é acompanhar e desde criança, desde pequeno, inculcar os pais, né? A comunidade, inculcar na nossa mente quem nós somos, né? Quem Deus é. O problema é que muitas vezes a gente vê na igreja só regras. A gente não aprende sobre quem Deus é. A gente vê umas historinhas lá de homens e mulheres que fizeram a coisa certa, obedeceram as regras, né? Falta a parte mais sólida, sabe? Falta teologia, falta o entendimento de quem é Deus. E assim, à medida que nós conhecemos quem Deus é, nós conhecemos a nossa identidade. E é por isso que muitos adolescentes, como a Lily disse, têm vergonha. Eu tive. Gente, eu morria de medo. Gente, eu morria de medo. Eu ia para a igreja, eu chorava, parecia uma crente. Eu chorava, eu ouvia as músicas, né? Eu me arrependia, entre aspas, do meu pecado, mas na verdade era medo de ir para o inferno. Não era porque eu amava a Deus. Não era porque eu entendia que eu era filha de Deus, mas é porque eu tinha medo de ir para o inferno. Quando chovia, até hoje eu tenho um pouco de medo de trovão, de raio, sabe? Quando chovia dessa forma, de ter raio, de trovão, eu gostava de dormir com meu irmão. Meu irmão era criança, então eu gostava de dormir com ele, durma comigo. Então eu ia dormir na cama dele para que eu pudesse ficar tocando ele. Porque se ele sumisse, eu sabia que ele tinha sido arrebatado e eu não. Então veja, eu tinha muito medo. Então não era questão de amar a Deus, era questão de medo mesmo, porque eu não conhecia Deus, eu não conhecia. Exatamente, Lohane. Às vezes se foca nas atitudes certas e não nos princípios por trás dessas atitudes. Exatamente. Então, para adolescente, é simplesmente seguir regras. E para a gente é muito melhor quebrar regras. Né? A gente está nessa fase e, principalmente, a gente vendo todo mundo quebrando as regras, a gente vai querer quebrar também. Porque o pecado é bom, né? Aos nossos olhos carnais, é bom. Traz... brilha aos nossos olhos. Mas quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos que o Senhor é santo, que Ele é justo, que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, quando nós entendemos que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar, quando nós entendemos, sabe, todo o Evangelho, o caráter de Deus, nós não vamos simplesmente ver os Seus mandamentos como regras a serem seguidas. Nós vamos ver o cuidado de um pai amoroso. Nós vamos ver que tudo isso reflete e glorifica a Deus, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Comigo foi diferente. Eu tinha completa noção das coisas e eu sabia quem Deus era, mas eu tinha vontade de ir em shows, a festas, mesmo sabendo que coisas ruins poderiam acontecer nesses eventos. Que bom por isso, Lily. Isso realmente é muito bom. Quando eu vejo assim essas meninas novas assim, tem aqui no Instagram mesmo, inclusive fazendo um bonito trabalho na internet, sabe? Eu fico, meu Deus, que bênção isso, sabe? Porque na minha época eu só queria saber de ser desejada pelos meninos. Eu só queria saber de ser aceita pelas minhas amigas como igual. Eu só pensava nisso, eu não pensava em falar de Deus para elas. Nunca. Não pensava nisso. Não era algo que eu queria. Pelo contrário, eu tinha vergonha, né? Como eu falei. Então, é normal, né? O nosso coração é mau. Então, é normal a gente, no caso de vocês, né? Que tiveram uma adolescência entendendo e aprendendo sobre Deus e estavam firmes, né? É normal que a gente olhe, né? E deseje porque o nosso coração é mau. Ou melhor, não é normal, é comum, né? Não é a norma. É o comum porque o nosso coração é mau. Mas, quando a gente tem, até hoje nós somos tentados. Vai dizer que a gente não deseja, né?
A gente deseja, mas quando a gente se lembra, quando a gente lembra a nossa mente, quem Deus é, quem nós somos no Senhor, a gente retoma o foco, né? A gente lembra, ora ao Senhor e pede auxílio e pede ajuda para que Ele realmente nos fortaleça e que nós não cedamos ao pecado, né? Oi, meu bem, obrigada. Linda é tu. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ainda não tem experiência do novo nascimento e pela falta da realidade espiritual só vê um conjunto de regras. Exatamente, Cláudia. A Lili disse, assistam a Nana falando sobre os 10 mandamentos. Ela tem um ministério Filipenses 14, ou Filipenses 4:8. É ótimo mesmo, gente. Já fica aí a indicação. Ela faz uma série de devocionais e agora está nos 10 mandamentos, né? Fica aí a indicação mesmo. Ela é maravilhosa. Então é isso, né? Essas são as consequências de nós acreditarmos nessa mentira. Vira uma bola de neve, né? Que vai trazendo uma série de outras consequências. Então, daí a gente já tira a importância de nós substituirmos a mentira pela verdade, né? Eu coloquei, né, alguns aqui, além do que a gente já falou, cadê? A necessidade de aprovação, ficar refém das opiniões dos outros, querer sempre agradar. E quando a gente, na maioria das vezes, nesse querer agradar as pessoas, nós desagradamos a Deus. Nós invejamos outras pessoas, eu falei já, né? Comparação, fazemos coisas erradas para ser notadas, fingimos ser quem nós não somos para agradar, né? Então essas são algumas consequências. E como eu falei, isso acontece porque nós não sabemos quem somos, né? E nós precisamos entender a nossa identidade. Nós precisamos olhar a palavra de Deus, primeiro para conhecer quem Deus é, para ter o entendimento dele, porque ele se revelou em sua palavra, né? Então, e à medida que nós conhecemos ele, nós conhecemos quem nós somos nele, o que ele fez, quais são suas promessas, quais são o que ele fez através de Cristo, né? Qual é o plano de salvação? Nós vemos o amor de Deus para conosco. E isso tudo vai construindo, vai forjando o nosso caráter em semelhança com Cristo. E a partir de então nós vamos realmente construindo a nossa identidade no Senhor. E não é assim, estalou o dedo, não, né? É um processo. É durante a nossa caminhada cristã que nós vamos nos conhecendo cada dia mais, vendo quem nós somos no Senhor, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Nós vamos adquirindo sabedoria para tomar as decisões de forma que agradem ao Senhor. A Lili disse que ela e a Nana foram criadas na mesma igreja. Que bênção! Eu conheci ela na Fiel como tradutora, né? Conheci assim, né? No YouTube. E depois que eu vi, eu conheço essa mulher de algum lugar. Aí depois eu lembrei que ela era a tradutora. Enfim, que bênção. Que bom, Lili. Fico muito feliz. Deus abençoe. Ok, gente. Gente, é sério, eu tô morrendo de calor. E o ventilador tá aqui, ó. Eu acho que não tá na direção certa. Mas enfim, o que mais? Bom, falamos sobre a mentira, falamos sobre as consequências da mentira, e já passaram 40 minutos. E agora nós vamos falar sobre qual é a verdade. E aí eu coloquei aqui uma série de coisas que nós precisamos entender. Primeiro eu coloquei aqui nós precisamos saber a nossa qualidade de pecadores, né? Quem nós éramos antes de sermos resgatados e quem nós continuamos sendo apesar do resgate, né? Então eu separei aqui 2 textos, um em Romanos, capítulo 5, versículo 6 ao 11, que diz o seguinte: Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja, Paulo está aqui falando tanto quem nós éramos e tanto quem nós somos agora. No momento nós vamos focar em quem ele disse aqui que nós éramos, né? Ele diz que, Cristo morreu pelos ímpios. Nós éramos ímpios, né? E aí ele fala também que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E nós somos salvos da ira. Então, a nossa antiga natureza, né, era de escravidão ao pecado. Nós estávamos nas trevas e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para Ele, nos resgatou para Ele. Então, nós éramos pecadores, nós éramos ímpios, nós éramos escravos do pecado. E isso, né, como a gente falou no início, é uma consequência da queda, né? Nós já nascemos em pecado, né? O salmista diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos isso dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, né? Toda a humanidade é pecadora. Toda a humanidade está em rebelião com Deus, né? No momento em que nós somos resgatados, que nós cremos em Cristo, nós somos redimidos e somos reconciliados, como Paulo vem falando aqui. Depois a gente volta a esse texto. Vamos ler aqui Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7. Diz o seguinte: houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, esse texto é ótimo, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Texto lindo, né? Oi, Aninha. Não tem problema não, fique aí. Vai ficar salvo, sim. Então, ele vem dizendo aqui que nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Nós servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Essas características são de quem nós éramos, né? Mas ele diz, esses mais da Bíblia são maravilhosos, né? Mas, contudo, todavia, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestados a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa da nossa atitude, mas porque Ele é bom. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa é a nossa natureza, né? Nós herdamos isso dos nossos pais, dos nossos primeiros pais. Porém, né, como a gente já falou, nós fomos reconciliados com Cristo. Se nós somos filhos dele, se nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, se nós andamos de acordo com sua palavra, se nós somos realmente remidos pelo sangue de Jesus Cristo, a nossa natureza foi mudada, né? Então, agora é o segundo Adão. Então, nós herdamos tudo isso do primeiro Adão, mas nós somos resgatados, nós somos limpos, nós somos regenerados por causa do sacrifício do segundo Adão, né? Então, ponto. Essa é a nossa natureza. Depois a gente volta a esses textos aqui. E aí, a gente vem agora falar sobre o nosso valor em si, né? E eu separei aqui 2 pontos. O primeiro é que foi Deus quem nos criou e colocou em nós sua imagem e semelhança, né? Então, lá no início, antes de tudo, antes do pecado, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança.
ele nos criou, né? Toda a humanidade veio de Adão e Eva, e eles também são herdeiros dessa semelhança com o Senhor. Porém, depois da queda, essa semelhança com Deus foi quebrada, né? Foi suja. Quando nós somos resgatados em Cristo, essa semelhança com Deus é resgatada, mas não completamente. Nós ainda espelhamos a Cristo, né? Nós somos semelhantes e imagem de Deus, mas nós somos imagens distorcidas ainda. Sabe quando o espelho está embaçado? A gente precisa assim passar a mão. E então nós somos basicamente isso, né? Mas nós só teremos, né, totalmente limpo, nós vamos conseguir desembaçar tudinho quando Cristo vier e houver a glorificação, né? Até então, durante a nossa peregrinação, nós somos essa imagem, nós somos essa semelhança não completa, né? Então, quando a gente fala, né, só da gente lembrar quem nós somos, que o Senhor nos criou e nos dotou de sua imagem e semelhança, nós já podemos lembrar nossa mente quando nós acharmos que nós não temos valor, que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mesmo sendo uma imagem assim meio estranha, brincadeira estranha, não? Mesmo sendo uma imagem meio deturpada ainda, né? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E aqui, lá em Jó, em um momento que Jó está assim, desorientado, ele está triste, ele está assim, se fazendo muitas dúvidas. Mesmo diante disso, ele diz o seguinte, Jó capítulo 7, versículo 17. Que é o homem para que tanto o estimes e ponha sobre ele o teu coração, e a cada manhã o visites? Veja, Jó estava sofrendo que nem um condenado. Mas mesmo assim, ele estava ali, né, fazendo as suas reclamações com o Senhor e dizendo, olha, por que o Senhor está fazendo isso? É melhor que o Senhor tire a minha vida. Mas mesmo nesse contexto, ele conseguiu dizer isso e perguntar ao Senhor, o que é o homem para que o Senhor tanto o estimes? Né? Por que o Senhor estima tanto o homem? Por que o Senhor põe sobre ele o seu coração? Por que o Senhor o visita a cada manhã? Né? Então, aqui nesse texto nós podemos perceber que o Senhor, ele tem aqui, ó, que o Senhor estima o homem, que o Senhor ponha sobre o homem o seu coração. No Salmo 8, diz o seguinte, o salmista, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre a obra das suas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Então, veja, mesmo isso aqui o salmista é depois do pecado. Jó depois do pecado. Então, mesmo depois da realidade do pecado, mesmo num cenário de queda, nós vemos aqui, revelado na palavra de Deus, que o Senhor olha para nós com amor, que o Senhor se importa com a gente, que nós temos valor para Deus. E já a gente vai fazer uma observação sobre isso, né? Mas, então, o Salmo 144 também vem falar sobre isso, né? Então, nós vemos aqui que sim, o Senhor olha para nós com amor, que mesmo pós-queda, né? Mesmo nós sendo infiéis, mesmo ainda regenerados, né? Por nós termos ainda esses resquícios da nossa velha natureza e nós continuarmos pecando, o pecado ainda faz parte da nossa realidade enquanto peregrinos, né? Ia fazendo a caminha assim. Enquanto peregrinos, o pecado ainda faz parte da nossa realidade. Mesmo assim, mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel para conosco. Mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece amoroso, bondoso, misericordioso para conosco. O segundo ponto que eu separei aqui é que Deus providenciou salvação por meio do sacrifício do seu Filho.
Ele poderia ter feito de várias outras formas, ele poderia simplesmente não ter nos criado, ele poderia ter encontrado uma outra forma de trazer glória para si, mas ele resolveu sacrificar o seu próprio filho para que nós fôssemos remidos. E aqui a gente volta para o texto em Romanos, capítulo 5, né? Que ele vem trazendo, Paulo vem trazendo que Cristo, ainda quando nós éramos fracos, quando nós não o tínhamos, quando nós não tínhamos sido encontrados por ele, ele morreu por nós. Deus provou o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos lá no lamaçal do pecado, inimigos de Deus, filhos da ira. O Senhor veio e se achegou a nós, nos resgatou para Ele, né? E Ele mostrou, aqui o texto vem dizendo, Ele mostrou, Deus mostra o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para nos remir quando nós éramos ainda pecadores. Não foi assim, tipo, umas pessoas boazinhas que Ele foi lá e se sacrificou. Não. Pessoas que eram inimigas de Deus, que odiavam a Deus, que estavam em rebeldia, em rebelião com Deus. Mas Ele veio e morreu por nós. E morreu e nos redimiu e nos resgatou do império das trevas. O texto de Tito, né, também que a gente leu, que assim, gente, depois vocês leiam todo, é um texto muito bonito. Então ele vem falando, né, que tudo isso veio por causa da misericórdia e amor de Deus pela humanidade, não por causa da nossa boa atitude, né? Não porque nós praticamos algo de bom, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque a gente tem um valor intrínseco em nós mesmos, sabe? Não é porque Evelyn faz isso e faz aquilo, não é porque Ana faz isso e faz aquilo, não é porque Rafaela, não é porque Mayara faz isso e faz aquilo. É porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Cadê? Então ele derramou, né, a sua misericórdia e o seu amor pela humanidade, não por causa das nossas atitudes, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos regenerou e ele nos renovou, ele nos deu uma nova vida. E nós fomos reconciliados nele, né? Romanos 5 vai dizer. E aqui ele vem dizer que nós somos, em Tito, ele vem dizer que nós somos herdeiros. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos adotados. Jesus é o nosso irmão mais velho. Deus, o Criador do universo. O Deus que é santo, que é digno de honra, de glória, de louvor. Que não há pecado. Resolveu nos salvar. Resolveu nos fazer, além de nos salvar, não só isso, Ele nos faz filhos dele. Ele nos faz co-herdeiros com Cristo. Né? Então, será que nós não temos valor? Será que nós somos mesmo essas pessoas que podem ficar jogadas por aí, tentando buscar em pessoas, em coisas, um valor que nunca vão encontrar? Será? Oh, poxa, Adriana, que pena. Aí, gente, deixa eu ver aqui. Em Lucas, capítulo 15, Jesus é criticado pelos fariseus porque ele estava comendo com pecadores. Né? Jesus estava lá, né, com os, como é que diz? Com os publicanos, tal, com as prostitutas, com gente pecadora, né? Mas os fariseus não, os fariseus eram santos, né? Então eles começam a se indignar. Como é que esse homem tá comendo como pecadores? Não diz que é santo, não diz que é profeta e tá aí comendo com os pecadores? E aí Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a do filho pródigo. Eu não vou detalhar as parábolas, acredito que vocês já conheçam, mas se você não conhece, vão lá em Lucas 15 que vocês vão encontrar. Tá tudo no mesmo capítulo, assim, a ordenzinha. Primeiro falando sobre a questão dos fariseus estarem criticando Jesus acerca dele comer com os pecadores, e ele vem, por causa disso, Jesus vai contar essas 3 parábolas.
Eve é professora mesmo, prova nessas horas que os alunos tiram sua atenção e ela continua depois de foco. Mulher nem sempre, viu? Às vezes eu fico, onde é que eu tava mesmo? Mas eu tô aqui com a cola, aí facilita, né? Então, ó, aí ele contou essas 3 parábolas, né? Vocês já conhecem a parábola da ovelha perdida. Então, o pastor lá deixou as 99 e foi buscar a ovelha que estava perdida. A dracma perdida, da mulher que perdeu a dracma e foi procurar, né? E, tipo, nas 3, na verdade, a gente vê a alegria, né? A alegria do pastor quando encontra a ovelha perdida, a alegria da mulher quando encontra a dracma e a alegria do pai quando recebe seu filho de volta. Então, nós vemos resgate, nós vemos alegria, nós vemos perdão, nós vemos restauração nessas parábolas. E isso aqui está falando sobre Deus e nós, né? Jesus está contando, está dizendo para aqueles homens que estavam falando, ele come com pecadores, que Deus veio justamente para nos salvar, mesmo nós sendo pecadores. Jesus fala também, né, que eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes mesmo. Eu não vim para os justos, porque não há justos. Eu vim para os pecadores. Eu vim salvar os que estavam perdidos, né? E nós éramos essas pessoas. Hoje nós somos filhas de Deus. E nessas parábolas, né, Jesus fala, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Jesus se alegra, Deus se alegra, né, em ver em cada resgate. Nós fomos adotados por Ele como seus filhos e somos recebidos com alegria. Nós somos amadas por Deus. Nós fomos resgatadas em Cristo e amadas por causa do sacrifício de Cristo. É por causa de Cristo que nós temos valor. Cristo põe o nosso valor, né? Ele morreu por nós e tudo de sujeira que havia em nós, tudo de pecado, tudo que é pecados ainda nem cometidos, foi jogado em Cristo naquela cruz. Foi derramada sobre Ele e a ira de Deus se derramou para com seu próprio Filho. E por causa disso, hoje nós temos vida. Por causa disso, hoje nós temos valor. E a justiça de Cristo, Ele foi sempre perfeito, nunca pecou. Andou de acordo com o Pai, de acordo com o que o Pai disse, né? De acordo com a vontade do Pai. Foi perfeito, foi santo e é santo. E a sua justiça foi colocada sobre nós no momento que nós cremos nele. E hoje nós somos justos por causa de Cristo. Nós fomos justificados. A justiça dele foi colocada sobre nós. O valor foi colocado sobre nós. Nós temos valor. Por causa de Cristo, nós temos valor. Tito, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer esse amor, mas porque o Senhor é bom. Mas porque Ele simplesmente resolveu nos amar. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E nós precisamos, gente, sempre estar lembrando disso. Não para que a gente se exalte. Não para que a gente ache que é mais merecedor do que as outras pessoas. Não para que a gente fique se sentindo. Não, mas para que a gente lembre da misericórdia do Senhor. Para que a gente glorifique o Senhor por quem Ele é. Para que a gente glorifique o Senhor por ter nos escolhido. Nós sabemos quem nós somos, o quão pecadores nós somos. E mesmo assim, Ele nos resgatou. E dia após dia, a sua misericórdia se renova nas nossas vidas. Nós temos valor diante de Deus. Cristo pôs valor em nós. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Exatamente, Ana. Também olharmos para as outras imagens com o mesmo amor que Ele nos olha. Exatamente. Porque como a gente falou no início, né? Muitas vezes a gente carrega as outras pessoas também. Da mesma forma que nós acreditamos nas mentiras, nós também colocamos isso sobre as outras pessoas também. Mas elas também são imagens de Deus, né? Elas também são semelhança de Deus. E nós, né, dentro da comunidade,
nós também, todos nós fomos salvos por Cristo, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Deus. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos filhas de Deus. Nós fomos adotadas por causa do sangue de Cristo, por causa do sacrifício do Senhor que Ele fez naquela cruz, por causa da justiça dele que foi colocada em nós, né? E outra coisa nesse texto, né, nessas parábolas, é que é Deus quem toma a iniciativa de nos resgatar. Não é a gente que fica implorando e me salva. Não. O Senhor, por algum motivo, por causa de sua bondade, resolve nos salvar. Resolve nos resgatar para si, né? Resolve restaurar esse relacionamento que lá no Éden, por causa de uma mentira que os nossos primeiros pais acreditaram, foi perdido. E agora nós temos essa verdade. A mentira pode ser deixada de lado, pode ser aniquilada e substituída pela verdade que a palavra de Deus nos diz. Vai ter momentos que nós vamos começar a acreditar nessas mentiras. Mas a gente precisa estar lembrando e enchendo a nossa mente do que a palavra de Deus nos diz. Ela é a verdade, é nela que tem a verdade. Não importa o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito, importa quem diz quem nós somos, quem Deus diz que nós somos. Não importa o que nós achamos sobre nós mesmos, importa o que Deus diz quem nós somos. Importa o que Cristo fez na cruz do Calvário. Importa o sofrimento que Cristo passou para que nós fôssemos resgatados e hoje nós tivéssemos vida e hoje nós pudéssemos ser chamadas de filhas de Deus. Eu separei aqui um texto do livro Devoção Trinitária de John Owen, que fala assim, nosso verdadeiro valor se encontra no valor que Cristo nos deu, não nos valores da nossa autoavaliação. É o que Ele fez e quem Ele é, que outorga valor real e cria um senso de mérito em nós. Por nós, Cristo estava disposto a tornar-se carne. Por nós, Ele se esvaziou e tomou para si a natureza humana. Inclusive, foi nesse momento que começou a humilhação de Cristo. Não foi quando Ele morreu na cruz, só apenas, né? Quando Ele se fez carne, iniciou sua humilhação. Continuando aqui. Por nós, Ele se fez pobre. Por nós, estava disposto a ver eclipsada a sua glória. Por nós, Ele tornou-se servo, bebeu do cálice do juízo divino e carregou sobre si a maldição de Deus. Olha, quando eu leio ali a crucificação, né? Quando eu leio ali e naquele momento que Jesus diz, Pai, por que me abandonaste? Gente, nesse momento, assim, especialmente nesse momento, eu fico, meu Deus, sabe? A gente pensar a profundidade disso, de Deus ter abandonado o seu próprio filho, momentaneamente, né? Para que nós fôssemos salvos. Para que a justiça dele fosse feita, né? Porque Deus é um Deus justo. Não era simplesmente ele dizer, pronto, estão perdoados. Não. Alguém precisava ser substituto por nós. E alguém precisava ser perfeito. Só Deus poderia ter feito isso. Então Jesus veio em carne e ele foi abandonado pelo próprio Pai. A ira de Deus foi derramada sobre ele. E hoje nós temos vida, né? Então, foi Cristo quem colocou o valor em nós. E nesse livro aqui, né, que eu mostrei para vocês, tem uma partezinha que ela dá um exemplo, que ela fala que é compreensível alguém que não aprecie arte simplesmente jogar um quadro de valor fora. É compreensível, ela não conhece. Mas se um colecionador, se alguém que é um apreciador de arte, achar, né, encontrar essa arte, ela vai ficar muito feliz, porque ela entende o valor daquilo. Ela entende que é uma obra de arte, né? E por ela ter sido jogada no lixo, ela não perdeu seu valor. Ela está ali. Ela continua sendo uma obra de arte. E nós somos uma obra de arte. Nós somos criadas por um Deus
que colocou sua imagem em nós, que nos dotou de inteligência, que nos dotou de senso, né? Que fez, né, todas as nossas características, que colocou veias, artérias, coração, fígado, nariz, boca, olho. Ele pensou em tudo, ele nos fez, ele nos criou. Lá no Salmo 139, né, Davi meditando sobre o quão Deus conhece ele, né, ele diz ali: o Senhor me viu quando eu ainda era uma substância informe. Foi o Senhor quem me teceu no ventre da minha mãe. E isso é lindo, né? O Senhor quem nos criou. Nós somos parte da criação de Deus. Nós somos parte desse palco que é esse mundo. Nós somos os personagens, né? E o Senhor move tudo. O Senhor move a humanidade, o Senhor move o tempo para que um dia esses personagens que foram perdidos, que se afastaram de Deus, sejam resgatados e vivam eternamente com Ele. Que, sabe, as cortinas se fechem e nós viveremos com o Autor, nós viveremos com o Criador, nós retornaremos ao propósito inicial, né? De nós sermos santos, verdadeiramente santos, de nós não termos pecado, de nós nos parecermos exatamente com Deus, de nós sermos aquela imagem plena do nosso Deus. Então, sim, nós temos valor. Ele e por causa dele. Amém? Mentira 1, apagada, né? Então não vamos mais acreditar nessa mentira. Vamos seguir olhando para Cristo, lembrando que nele nós encontramos valor, que nele nós encontramos sentido, que nele nós encontramos a nossa identidade. Não no que as pessoas acham, não no que nós achamos, mas em quem ele é e no que ele diz que nós somos. Amém, galerinha? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Amém. É um hino é um canto. Menos uma mentira, né? A gente dá continuidade. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ai, Deus continua abençoando pelo belo presente, Dia da Mulher. Que bênção, que bom saber disso. Amém. O amor de Cristo é um amor ilimitado, é um amor belo e incondicional, né? Não depende do que a gente faça. A gente não pode nem fazer algo para que Ele nos ame mais, nem fazer algo para que Ele nos ame menos. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos ama. Amém, Aninha. É o hino 37 do Cantor Cristão. É lindo essa estrofezinha. Que bom, gente, vocês gostaram. Deus abençoe cada um de vocês. Se não tem perguntas, deixa eu ver aqui o que é isso, meu Deus. Se não tem perguntas, então vamos finalizando. Deus abençoe vocês. Foi uma bênção estar com vocês. Gente, a live vai ficar aqui 24 horas. Depois eu vou jogar lá pro YouTube, certo? Então vai ficar aqui 24 horas. Vocês podem assistir. Depois jogar no YouTube, porque dá pra acelerar a velocidade e tal. E pra ficar tudo certinho lá. Beleza, garotas? Foi muito bom estar com vocês. É sempre muito bom. Eu fico sempre nervosa no começo, mas depois é legal. Que bom. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus. Faltam agora 4 mentiras. Chame as amigas, convide o pessoal, certo? Mande a live que vai ficar salva para as amigas de vocês. Se vocês acham que tudo que foi falado aqui pode ajudar, né? Que são coisas que são importantes, então chama todo mundo e manda a live. Beleza? Amém, Ana. Obrigada, linda. E bíblica, graças a Deus, né? Que bom, que bom. Bênção de Deus. Larissa, fale comigo no direct que a gente conversa para eu entender a sua live que você quer fazer. E eu posso te ajudar, tá bom? Gente, um cheiro, um queijo e até mais. Vai ficar 24 horas aqui, certo? Até amanhã. Beijo!